Olá, meninas, tudo bom? Hoje nós vamos falar com vocês alguma coisa sobre propagação de plantas. Eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Vamos ver aqui. Ok, então é isso aí. Algumas informações úteis sobre a propagação de plantas, tá? Bom, a propagação é a capacidade que as plantas têm de se reproduzir e deixar descendentes. Uma planta, ela pode se propagar de duas formas, ou via sexuada, que é através das sementes, ou via assexuada, que é das partes vegetativas, ou seja, através de folhas, caules, raízes. Nós vamos ver tudo isso para frente, tá bom? Vai ter imagem para vocês verem tudo. Ok. Bom, na propagação sexuada por semente, a gente tem algumas particularidades. Existe variação genética. Nós vamos explicar o que é isso. E praticamente todas as espécies apresentam sementes. Algumas poucas exceções de plantas que, por se reproduzirem de forma assexuada naturalmente, elas não produzem sementes. E algumas plantas a gente não vê a produção das sementes, que é o caso do bambu, que floresce a cada 30 anos, 50 anos, 100 anos. E a gente às vezes não vê a floração do bambu. Então, não é que ele não tenha flor e semente, ele tem, só que o ciclo dele é muito longo e às vezes a gente não vai ter tempo de ver essa floração e as sementes do bambu, por exemplo. Tá? Bom, quais são as partes da semente? Aqui, ó, nós temos sementes de eudicotiledôneas ou dicotiledôneas, ou seja, tem dois cotilédones, e das monocotiledôneas, que tem apenas um cotilédone, tá? O cotilédone é a parte de reserva da planta. E toda semente, então, tem uma plúmula, que é a primeira folhinha verdadeira, com um pequeno caule, que é o caulículo, e uma pequena raiz, que é a radícula, tá? E aí, aqui por fora, tem o tegumento, que é a casquinha da semente, tá? Nas monocotiledôneas, a gente tem a gêmula, que é o equivalente disso aqui, ó. Só que ela acontece de uma forma diferente, vocês já vão ver o que acontece aqui. As sementes são o quê? Óvulo maduro já fecundado. Então, tem uma flor, que tem um ovário, que tem um óvulo, que é fecundado pelo pólen, pelo grão de pólen, e vai dar origem à semente. São as mais variadas possíveis. Então, nós temos aqui, temos sementes dentro da laranja, aqui nós temos sementes, aqui nós temos sementes, aqui, aqui. Dentro da azeitona tem um caroço duro, que é a semente, dentro da cereja a mesma coisa, a semente do abacate e o coco. O coco, isso aqui é a semente. Então, aquele coco verde que a gente compra na praia, aquilo é o fruto. Dentro do fruto está a semente, tá? Algumas sementes diferentes. Então, ó, o chuchu. O chuchu, o próprio fruto é a semente. Mas a semente propriamente do fruto, do chuchu, está aqui dentro. Então, quando a gente corta o chuchu, que tem aquela partezinha mais rijazinha e que parece uma folhinha, é a semente do chuchu. Mas a gente planta o chuchu inteiro, tá? No caso do morango, cada uma dessas sementinhas, na verdade, são o fruto, porque isso aqui tudo, ó, na verdade, é a placenta. Então, isso aqui é onde grudam os frutos da inflorescência, que viram um monte de frutinhos. Aqui o vermelho não é o fruto, é a placenta. E cada pontinho, que aqui está amarelinho, mas quando a gente quando ele está maduro, ele fica escurinho e duro, é o fruto que também é a semente, né? Então tem uma casquinha e cada frutinho desse é a semente.
A papoula, eu coloquei aqui para vocês lembrarem que a gente conhece bem a semente da papoula, que é bem pequenininha e tal. Mas a gente esquece que isso aqui é um fruto. Então, as sementes da papoula estão dentro do fruto da papoula, ok? Bom, e o tal do coco? A gente não se dá muito conta, mas o coco, depois que a gente descasca aquela parte verde, o que tem dentro, aquela parte dura de onde a gente tira o coco para ralar, aquilo é a semente. E aquilo que a gente rala é a substância de reserva dessa semente. Então, imaginem que aqui é a parte verde, aí aqui onde a gente tira aquela fibra, e aqui é o coco que a gente rala. Bom, bem num cantinho pequenininho está o embrião. Então, o coco é a semente e ele germina e vai sair por esse cantinho aqui a parte que germina dessa semente, tá? Ok. Para que aconteça a germinação, depois que ela vai para o ambiente, que a semente vai para o ambiente, ela precisa ter condições adequadas de água, oxigênio e temperatura. O que isso quer dizer? Bom, sementes não costumam germinar em temperaturas de solo abaixo de 7 graus. Então, o solo, a temperatura do solo é importante. Em torno de 7 graus é quando as sementes estão mais propensas a germinar. Oxigênio quer dizer que não pode estar um solo muito encharcado, e elas normalmente não nascem dentro da água, a não ser que seja uma planta preparada para isso. E a água, ela precisa que entre água dentro da semente, então a gente precisa molhar, manter canteiro úmido, porque tem que entrar água dentro da semente, senão ela não germina. Enquanto ela estiver seca, ela não germina. E por isso que quando a gente guarda uma semente que está muito úmida, ela naturalmente acaba germinando ou apodrecendo. Então, não dá para deixar a semente que não vai ser plantada em local úmido para não correr o risco de perder a semente, tá bom? E aí, aqui, o que eu falei para vocês, que elas germinam de forma diferente. Então, as monocotiledôneas são todas as plantas que têm folhas com nervuras paralelas. Então, pensem em todas aquelas folhagens que têm folhas que as nervuras são uma do ladinho da outra. Todas essas plantas apresentam esse tipo de germinação que a gente chama de hipógea, ou seja, acima da terra. Tá? Desculpe, abaixo da terra. Então, aquela primeira plantazinha que a gente enxerga, a gente não vê nas monocotiledôneas, a gente já vê quase a planta feita, porque tudo acontece embaixo da terra. No caso das dicotiledôneas, que é a maioria das plantas que a gente semeia e vê a plantinha, o que acontece? Ela é epígea, é acima da terra. Então, vai aparecer aquela radículazinha, primeiro sempre sai a raiz, e aí ela levanta aquele primeiro brotinho que tem os cotilédones, e aí tem aquelas primeiras duas folhinhas, que eram a plúmula, que a gente viu lá atrás, e o cotilédone serve de substância de reserva, enquanto ela não está fazendo fotossíntese. A hora que ela estabeleceu essas folhas, o cotilédone cai, estão vendo aqui, ó, ele caiu. Então, esse aqui é um exemplo de feijão. Aqui, ó, toda a substância de reserva está aqui dentro, tem cotilédone também, mas vai nutrindo a planta aqui embaixo, tá? E aí, quando ela sai, ela já sai fazendo fotossíntese normalmente, tá? Por que a gente precisa saber isso? É que às vezes a gente planta alguma coisa e não vê isso aqui acontecer, aparecer os cotilédones, e acha que é tudo um mato ou qualquer coisa, mas tem que se lembrar que as que são nervuras paralelas ou monocotiledôneas, elas vão apresentar a plantinha mesmo, não vai ter aqueles dois cotilédones, tá? Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção quando semeia. Outra coisa é que, às vezes, a gente compra grão e acha que é semente. O que é grão que a gente acha que é semente? Por exemplo, feijão, grão de bico, ó, o milho de pipoca, vários outros sementinhas que a gente pode fazer broto, nós vamos ver a seguir. Isso aí são sementes da
planta, que a gente chama de grão, porque ele é comestível, ou ele é um alimento. Geralmente, o que acontece? Quando quando este grão ele é preparado como semente, ele geralmente ele passa por um processo de secagem bem forte, porque a semente não pode ter água, senão ela germina. Se você vai guardar a semente para vender como semente, ela não pode ter umidade, então você seca a semente. Quando é para semente, a secagem tem que ser mais delicada. Mas quando é para grão, a gente seca muito às vezes, porque em secador com ar quente, com fogo, etc. E aí pode danificar o embrião e ela não nasce. Então, feijão é uma coisa que você compra o feijão, pega um punhado de feijão e semeia, ele nasce. Mas milho, às vezes, é difícil de você conseguir fazer isso, tá? As plantas ornamentais, em geral, as sementes vão ser bem sequinhas, porque elas se conservam bastante tempo, mas não são tão secas que não venham a germinar, tá? Só que tem um detalhe, tudo que a gente tem de grão que é vendido como semente, não deve nunca, 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 nunca ser usado como alimento. Porque quando a gente compra a semente, ela normalmente ela é tratada com produtos químicos para não dar fungo, para não dar, para nenhum inseto atacar. E aí você não consegue comer isso, porque são produtos químicos que vão te fazer mal. Então, quando a gente vai fazer broto, tem que ser semente, tem que ser grão, não é semente. Porque aquela semente do pacotinho você planta e tem veneno, então você não pode comer o broto, tá? Então, vai querer fazer broto, tem que procurar quem venda semente orgânica sem tratamento para você conseguir germinar. Ou então, você vai comprar trigo para fazer trigo salada. Aí você consegue germinar porque ela está preparada para isso. Alfafa, lentilha, feijão, etc. Tudo isso é grão que germina e não tem nenhum tratamento, senão vocês podem se intoxicar, tá bom? Bom, o que é a tal da variabilidade genética que a gente falou lá no comecinho? As sementes, elas são oriundas do cruzamento entre plantas, pai e mãe. Bom, quando você tem uma polinização natural numa população qualquer de plantas, elas vão te dar uma semente que vai poder ser plantada de volta. Então, são sementes de plantações de variedades, têm características semelhantes às dos pais e podem ser usadas para o próximo plantio. Então, isso aqui, as variedades são o que a gente chama hoje de semente crioula. Para quem ouvir esse termo, então, são as sementes crioulas. Eu planto um lote qualquer de sementes, que são de variedade, elas vão se cruzar entre si naturalmente, e a semente que vai ser originada vai ter características semelhantes à da população que deu origem a ela. Então, você consegue plantar, plantar. Então, todo ano você planta o que você colheu da sua própria semente. Então, no jardim, se você planta uma variedade de qualquer planta que tenha semente, você consegue plantar essa semente e você vai ter a mesma planta de volta. Quando a gente tem um híbrido, a gente tem um cruzamento entre dois pais de linhagens puras diferentes. Então, eu faço um cruzamento forçado, vamos dizer assim. E eles são todos idênticos. As plantas oriundas são muito parecidas, porque eu fiz um cruzamento específico. Só que quando eu planto de volta a semente originária da planta que nasceu dessa semente, eu tenho coisas parecidas com o pai ou com a mãe. Então, eu não consigo semear sementes de plantas obtidas de sementes híbridas, porque vai dar variação, tá? Isso aqui fica mais explicado assim. Então, ó, eu tenho esta variedade de flor roxa e tenho esta variedade de flor branca. Se eu planto só a variedade roxa, eu sempre vou ter flores roxas. Se eu planto a branca, eu sempre vou ter flores brancas. Mas, por acaso, eu quero uma característica qualquer desta planta que é branca. Eu cruzo a roxa
com a branca e vai me dar uma quantidade de plantas roxas, mas com uma característica dessa branca, tá? Só que quando elas se cruzam entre si, o que vai nascer é a roxa, mas também vai nascer da branca. E talvez aquela característica que eu queria da branca, por exemplo, que ela seja resistente a alguma intempérie, ela seja mais resistente à seca, por exemplo. A branca tem resistência à seca, a roxa não. Quando eu cruzo as duas, eu tenho roxa resistente à seca. Mas quando eu cruzo a roxa resistente à seca com a roxa resistente à seca, eu posso ter roxa resistente à seca, roxa não resistente à seca e branca resistente à seca. Então, se eu quero uma dessas, eu não posso plantar a semente desse cruzamento aqui. Espero que tenha ficado claro, senão depois vocês perguntam e a gente repete tudo outra vez. Lá no Seja Artianas, vocês perguntam e eu conto de novo, tá? Mas basicamente é isso. Linhagens puras dão sempre o mesmo, semeia, planta, dá sempre a mesma coisa. Quando você cruza, você faz um híbrido, você não consegue semear a semente originária, a semente que nasce depois da flor da semente que era híbrida, tá? Ok. Outro detalhe importante que a gente tem que lembrar é que as plantas podem ser anuais, bienais ou perenes. O que são plantas anuais? São todas as plantas que germinam e florescem e morrem num período de 1 ano, mais ou menos. Ou seja, 12 meses ou 4 estações. Então, eu semeio uma planta, por exemplo, o amor perfeito, eu semeio agora para o inverno, então eu vou semear no outono, para florescer no inverno, para se desenvolver na primavera e me dar sementes, e até o verão eu vou colher a semente dela. Então, em 1 ano, eu vou ter todo o ciclo da planta, do amor perfeito, por exemplo, ou o girassol. Se eu não tenho as condições favoráveis, às vezes ela vai e não faz flor, por exemplo. Se eu não tenho frio que chegue, talvez o amor perfeito não floresça. Se eu tenho frio demais, o girassol talvez não floresça. Tá? E aí, às vezes, o ciclo se incumprida, mas não quer dizer que daí vai dar certo. Pode que a planta simplesmente morra sem ter florescido. Tá? Aí nós temos as plantas bienais ou bianuais. O que acontece com essas plantas? Vamos ver se eu consigo tirar daqui do cantinho para vocês verem melhor. São plantas que demoram 2 anos ou 8 estações para completar o ciclo completo. Então, no primeiro ano, elas crescem. Germina, faz folha, fica linda, faz uma toceira maravilhosa, e daí seca tudo. No segundo ano, ela brota novamente sozinha, e aí é que ela vai emitir a flor, e aí é que ela vai produzir a semente. Então, elas necessitam geralmente de estímulo de frio para poder florescer, e o processo se chama vernalização, tá? Quem que a gente conhece que faz isso? Desculpa. O miosótis. E o miosótis acontece muito isso, você semeia, ele fica lindo e você não vê flor nenhuma, daí você, não deu nada certo, daí ele seca, você acha que perdeu, de repente no ano que vem ele floresce, está lindo e maravilhoso. E você nem se deu conta que é aquela semente que você plantou antes. Então ele leva 2 anos para produzir a flor, tá? A cebola comum de cabeça também faz a mesma coisa. Se você semear cebola, ela vai produzir vai fazer o bulbo e vai fazer as folhinhas. Se você não colher a cebola e deixar, isso aqui tudo vai secar e no ano que vem ela vai brotar e daí vai fazer flor. Por isso a gente tem semente de cebola. Talvez vocês não tenham se dado conta, mas a gente semeia cebola. E da onde é que vem a semente da cebola? Vem do fato de que é um bulbo que nasce, emite folhas durante 1 ano, daí seca tudo, no outro ano ela faz de novo e aí floresce, tá? E aí nós temos as plantas que são perenes. Então, são plantas que têm um ciclo de vida mais longo. Elas nascem, crescem, fazem flor, produzem semente, fruto, o que seja, por muitos e muitos e muitos anos, tá? No caso da hortênsia, por exemplo, ou todas as frutíferas.
Então, são plantas que a gente chama de perenes, porque o ciclo de vida delas é longo, elas florescem e não morrem, tá? Bom, explicado o que é a semente, como é que ela funciona e etc., a gente vai ver como é que faz para adquirir sementes. Então, se você vai comprar uma semente, você tem que ver aqui, ó, vai dizer a espécie e variedade. E é aqui que você, ou aqui embaixo, que você vai encontrar se ela está escrita como variedade gaúcho, ou se ele é o híbrido, qualquer coisa. Então, você sabe que se você plantar uma semente que diz que é uma variedade, quando você colher o fruto e a semente, você pode plantar de volta. Se diz que é híbrido, no ano que vem você vai ter que comprar de volta, tá? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar? Essa abazinha aqui que é importante. Você tem que ver lote, germinação, pureza, data do teste e validade, tá? O que é o mais importante disso aqui tudo? Germinação. Então, a germinação diz que até a validade do teste devem germinar tantas sementes em 100. Então, no caso dessa daqui, são 96%. Então, está te dizendo que 96 sementes em 100 sementes deste pacote devem germinar até 2018, que é o caso aqui. A pureza também é importante, porque quanto maior a pureza, menos coisas que não são a semente você encontra no pacote. Se você tem uma semente que diz aqui que a pureza é 50%, quer dizer que pode ter semente de outras plantas, ou pedacinho de areia, ou grãozinho de areia, pedacinho de inseto, ou qualquer coisa desse tipo. Então, de tudo isso que a gente tem aqui, o mais importante é a germinação e pureza. Porque a validade não é que aqui, ó, no caso, 2018, 2018 venceu, não nasce mais. Vai nascer, só que a germinação vai diminuindo. Então, a validade é importante, porque às vezes você pega uma semente que já está velha. Quando você vai comprar, veja que a validade seja longa, porque então a semente é nova, tá? E aí, não quer dizer que quando acabou a validade, não vai germinar cada vez menos, até que vai chegar uma hora que realmente não germina mais. Mas se você vai colher as suas sementes, o que você tem que fazer? Bom, você tem que esperar o ciclo completo da planta, vai esperar amadurecer e vai cuidar para não cair as sementes antes de você colher. Então, se você repara que está caindo antes do... já está começando a cair as sementes e você não colheu ainda, você pode deixar, por exemplo, um pacotinho esses cartuchinhos de pão, por exemplo, você envolve aqui e aí as sementes vão cair aqui dentro. Mas, enfim, você acompanha o ciclo da planta e vê que está na hora de colher as suas sementes, elas têm que estar maduras, né? Aí você vai escolher um dia, de preferência seco, com sol, e aí lá de tarde, 2 horas da tarde, você vai colher, porque daí vai estar bem sequinha essa semente, né? Se ela ainda está úmida, você vai ter que colocar para secar em local sem sol e com temperatura boa. Não pode ficar muito frio, porque não seca nunca. E não pode ficar no sol, porque senão resseca demais as sementes. Essas sementes de plantas ornamentais, no geral, são muito pequenininhas. Desculpa. Então, não coloque no sol. Ponha num lugar iluminado, mas sem sol, muito sol direto, para não ter perigo. E aí vocês vão guardar essas sementes, depois que elas estão sequinhas e prontas, você vai pôr em pacotinhos de papel e vai guardar. Desculpem. Um momentinho só. Passou. Guardem num local seco, para não ter perigo de vocês perderem as sementes, certo? Bom, quando você colher a semente, você tem que semear. Lembrem-se de um recado que a dona Regina sempre dá. Semente na gaveta não germina. Então, não nasce e a gente não tem a planta. Então, a gente vai ter que plantar essas sementes uma vez ou outra. Na natureza, geralmente, o que acontece? Elas nascem no lugar onde elas caem. Então, todas são plantadas em local definitivo.
A gente, para agilizar alguns processos, então eu quero, por exemplo, os amor perfeito. Eu já semeio agora no outono, um pouquinho antes, e quando chega a época dele, ele já está com a mudinha pronta, eu tenho flor mais rápido, a hora que eu ponho ela no jardim. Ou as sementes são muito caras, então eu não posso ter muita, não consigo comprar muita semente que semeie tudo, daí o passarinho come um pouco, a chuva expira, não sei o quê. Então, para a gente cuidar dessas sementes, que às vezes são muito pequenininhas e são muito caras, a gente faz a sementeira. Mas na natureza todas nascem em local definitivo, tá? Quando a gente vai plantar em sementeira, o espaçamento vai depender do tipo do lugar onde a gente está semeando. Se a gente vai plantar em local definitivo, já tem que deixar no espaçamento que a gente precisa, tá? A profundidade é 2 vezes o tamanho da semente. Ou seja, isso aí. Sementes muito pequenininhas, a gente vai plantar lá em cima. Às vezes joga só um pozinho de terra por cima. Sementes grandes, a gente planta lá embaixo. Cobre bem, que não tem problema, tá? E aí os recipientes são os mais variados possíveis, né? Então a gente pode ter essas. Isso aqui é muito bom, que ele é biodegradável, vamos dizer assim. Então essas célulazinhas de um papelão, parece, você pode recortar isso aqui e plantar direto isso daqui, que isso aqui vai se decompor no solo. Essas de plástico ou essas de isopor a gente vai usar várias vezes, tá? E algumas alternativas são caixinha de ovo, rolinho de papel higiênico, casca de ovo, jornal. Tomate gosta muito desse tipo de recipiente. Você embrulha, faz um pacotinho de jornal no fundo de uma garrafa de vinho, bem boa, daquela que você já tomou, e aí você faz o pacotinho, enche de terra, põe o tomate, e quando ele estiver bom para plantar, você planta com o pacote tudo, tá bom? Ok. Depois que você semeou, você às vezes precisa fazer alguma dessas 3 operações, você precisa alguma dessas 2 operações e essa daqui se você plantou em sementeira. Então, o desbaste é quando a gente planta e planta mais do que o que a gente precisa. Ou começa a ficar as plantas meio pernilonga e correndo atrás do sol e nutrientes, elas ficam muito fraquinhas na própria sementeira ou no local definitivo. No local definitivo, a gente desbasta para pôr as plantas no espaçamento que a gente precisa entre as plantas, porque as linhas já estão espaçadas adequadamente. Quando é sementeira, às vezes a gente erra na mão, semeia demais e aí precisa desbastar para que as plantas que ficam consigam crescer e chegar no ponto adequado para a gente fazer o transplante. A repicagem tira da sementeira e leva para uma embalagem individual. Então, mudas que a gente compra no comércio. Primeiro eles podem fazer uma sementeira, depois eles põem naqueles pacotinhos individuais. Eles não semeiam tudo só naqueles pacotinhos individuais ou naquelas caixinhas. Eles já semearam antes, daí levam para essa caixinha individual para daí fornecer a muda. Então, a repicagem ela é feita com a planta bem novinha, então tem que tomar cuidado. E aí a gente repica, põe nessa embalagem individual, ela cresce bem, aí você tem uma muda boa para fazer o transplante. E o transplante o que que é? É você tirar ou da sementeira, ou dessas embalagens individuais, dessas repicadas, para colocar no local definitivo. O que que é importante? Elas têm que ter 6 a 8 folhas bem desenvolvidas. E lembram lá atrás que a gente viu como é que elas nascem? Tem que contar os cotilédones, ignora. Depois que caem os cotilédones, tem que ter de 6 a 8 folhas bem formadas, que é o tempo que a muda está mais adequada para a gente poder fazer o transplante. Não pode apertar para baixo dessas folhas, porque você mata a muda, tá? E o plantio você sempre vai fazer no mesmo nível que estava essa muda, o nível da terra, você mantém o mesmo nível quando vai fazer o transplante, tá? E aqui nós temos uma mandala maravilhosa, que você tem plantas perenes, que são árvores, muitas plantas anuais, e em alguns lugares você pode ter algumas bienais, por exemplo, cebola, qualquer coisa assim. Então, é um canteiro que você pode semear diretamente, fazer transplante, vai ter as anuais, bienais, as perenes, e vai colher muitas coisas aqui. Isso aqui é
um canteiro, vamos dizer, de horta, mas a gente pode fazer um formato bonito assim também em jardins, tá? Bom, visto propagação sexuada através da semente e suas características, a gente tem a propagação assexuada, que é sem variação genética. Então, é o tal do clone, tá? Pode ocorrer naturalmente em algumas espécies, ok? Bom, a propagação vegetativa pode ser por caule, raiz ou folhas. Nos caules, nós temos estaquia, mergulhia, alporquia e enxertia. As raízes, bulbos, batatas, cormos, raízes tuberosas, uma porção de coisa, e divisão de touceiras. E as folhas são folhas. Bom, o que é importante aqui? Na estaquia, a gente tem que tirar galhos jovens que ainda não tenham florescido. Em plantas bem boas e bem desenvolvidas, bem saudáveis, porque senão, se você pega uma planta muito nova ou uma planta que está debilitada, ela não vai te dar um galho bom para fazer uma boa muda, tá? Então, galhos, e não pode ter florescido, de preferência. Quando você ganha um buquê de rosas maravilhoso e diz, vou tentar ver se eu consigo fazer uma muda dessa rosa, pode até que você consiga, mas é muito difícil, porque primeiro ela já floresceu, segundo, geralmente eles tiram as gemas desses ramos, mas às vezes a gente consegue. Não é a melhor opção, mas se você não tem nenhuma outra, você usa. Então, o ideal é galhos jovens que ainda não floresceram, de plantas bem saudáveis e bem desenvolvidas. Outra coisa importante, o corte é inclinado, tanto em cima como embaixo da estaca, tá? E aqui, ó, é inclinadinho para o lado oposto do que está a gema. Então, a gema está deste lado, aqui, a gente corta inclinado para lá, tá? Outra coisa, elas devem ter no mínimo 4 gemas, ou de preferência umas 4 gemas, a não ser que o espaço entre as gemas seja muito grande, aí a estaca fica muito comprida, fica esquisita. Mas pelo menos umas 3 geminhas, porque a primeira vai acabar encostando aqui e você perde. Essa aqui é a que deve germinar, deve brotar, desculpe, e essa é a reserva. Se der tudo errado com essa, ainda tem mais essa para você aproveitar. Se você tem 4, melhor ainda. Essa distância aqui, ó, do corte até a gema, pode ser um pouquinho menor, porque senão isso aqui começa a apodrecer e você perde essa primeira gema. O melhor substrato para a gente enraizar a estaca é areia, bem molhada, mas que drena bem, em um recipiente que pode ser aberto ou fechado. Se ele não tem furinho embaixo, menos água. Se tem furinho embaixo, molha bem molhado, deixa escorrer. Quando tiver seco, molha outra vez. Não pode deixar secar. E tem que tirar todas as folhas para ela não transpirar e não secar a estaca, tá? Ah, um detalhe muito, 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 muito importante. Não dá para virar de cabeça para baixo, porque senão não nasce, tá bom? Não esqueçam disso. Bom, nós temos então também a mergulhia, que pode ocorrer naturalmente, ou a gente força a mergulhia. Então, são plantas que têm ramos bastante flexíveis que a gente consegue levar até o chão, ou colocar um vaso aqui do lado para você fazer a muda. Então, você deita o galho, enterra, ele começa a fazer raiz, você corta e você tem a muda nova, tá? E tem a alporquia. Então, são plantas que têm ramos que não são tão flexíveis, a gente não consegue levar até o chão, a gente leva o chão até a planta. Então, faz um pequeno corte no caule, coloca esfagno, embrulha, aqui ficou ruim a foto, mas você vai ver que aqui tem um pacotinho, e aí ela começa a fazer raiz, você corta e você tem a muda nova, e a planta que continua aqui, ficou, continua aqui. Então, essa é a alporquia, tá? O que é importante aqui? Nos dois casos. Não dá para ficar cutucando, olhando, procurando. Será que já fez raiz? Será que já fez? Não. Isso aí vai levar 2, 3, 4, 6 meses para ficar pronto. Tenha paciência. Então, mergulhia, alporquia, tenha paciência. Enxertia. Você junta duas plantas diferentes. Não tão diferentes. Você não vai pôr, por exemplo, um limoeiro num caqui.
são plantas da mesma espécie ou do mesmo gênero que você vai usar cavalo e cavaleiro por motivos diferentes. Então, o cavalo tem que ser uma raiz muito boa e o cavaleiro, que é a copa onde vai produzir, que produza muito bem flores ou frutos, tá? No caso da roseira, a gente pode, inclusive, fazer, porque essa daqui é o tipo essa daqui, enxerto da roseira, uma borbulha, é uma geminha que a gente encaixa dentro da casquinha do caule. E aí a roseira, a gente pode fazer uma coisa bem interessante, que é num mesmo pé de roseira, e geralmente aquela roseira que a gente tem da avó, que é aquela roseira que dá uma rosa cor-de-rosa, que não é enxertada, que é pé franco, que a gente fala, nesta roseira, você, por exemplo, coloca borbulhas de várias cores. Então, você põe 4 cores diferentes e você tem uma roseira, um pé de rosa, com 4 cores de flor diferentes. É uma opção, especialmente se você não tem muito lugar para pôr tantas roseiras. Senão, você vai enxertar. Por que você vai enxertar a roseira? Porque as roseiras podem apresentar característica de raiz fraca que não produz tanto e não sustenta uma floração muito boa. Então, você vai comprar mudas enxertadas que tem uma raiz muito boa, que consegue manter uma produção muito boa de flores ou de frutos. Por isso que a gente faz a enxertia, tá? Não é difícil, ela é trabalhosa e a gente tem que tomar alguns cuidados, mas não é impossível se a gente for querer fazer. Na internet tem um monte de vídeo, a gente consegue encontrar formas de fazer sem maiores problemas, tá? Ok, propagação por raízes, bulbos, batatas, rizomas, etc. O que é importante a gente saber? A medida que a gente vai enterrar é mais ou menos a mesma da semente, 2 a 3 vezes o tamanho da estrutura. De bulbos ou cormos ou batatas, a gente enterra bem. Se for rizoma, ele normalmente é mais superficial, tá? A cova, ou o berço de plantio, que a gente fala, você vai fazer o quê? Você vai fazer o buraco 5 centímetros mais fundo do que a profundidade que você tem que pôr o seu bulbo, ou, enfim, a estrutura. Esses 5 centímetros extra você enche com areia, porque daí vai dar uma drenagem boa e você não precisa estar tirando esse bulbo todos os anos, porque deixa ele ir crescendo e se ampliando por aqui mesmo, tá? Daqui 2, 3, às vezes 4 anos, aí fica tudo muito povoado, aí você tira. Mas com essa camada de areia, quando você vai fazer o primeiro plantio, você garante que tem uma boa drenagem e evita que apodreça o bulbo se você não desplantar para replantá-lo no ano seguinte, tá? E o que são esses bulbos, batatas e etc? Bom, nós temos bulbos, essas estruturas que a gente acha que é raiz, mas não é raiz, tá? Bulbo é caule, tá? Ou melhor, nesse lugarzinho aqui do bulbo, ó, aqui está o caule. Então, é uma estrutura que não é uma raiz, um bulbo que tem este caule que chama-se prato, com as folhas, as escamas, e aqui no meinho tem o embrião que vai brotar, que vai dar a flor lá em cima, vai fazer folha, depois vai fazer a flor lá em cima. Então, esse é um tipo de bulbo. Aqui tem outros tipos de bulbo, esse é bulbo de narciso, esse é um bulbo de lírio. E aí nós temos também cormos, que não tem as folhinhas, né? Ela tem as folhas mortas lá em cima, é uma estrutura que tem também o prato e uma quantidade de substância de reserva. E geralmente, ó, vai fazendo os corminhos aqui em volta, tá? Quem que tem cormo? Gladiolos, frésias e crocus. Rizomas. Rizomas são umas estruturas assim que parecem umas raízes, que não são, porque você vê as geminhas, né? Bananeira tem rizoma. Íris tem rizoma. Aquela cala ou cana que dá flor, não cana de açúcar, é uma outra planta, elas têm rizomas, tá? Ele não gosta de umidade de jeito nenhum e normalmente a gente planta ele mais superficial. Então, na bananeira, por exemplo,
o que a gente vê para cima não é caule. O caule é isso aqui, tá? Mas é subterrâneo. E aí aquilo, o pé da bananeira é um imbricado de folhas, e desse imbricado de folhas sai o cacho, tá? Então, não adianta você cortar um talo de bananeira e plantar o talo, porque ele não vai produzir nada, é um imbricado só de folhas. Quem vai reproduzir é o rizoma, tá? Aí nós temos tubérculos. Tem as begônias, que tem tubérculos, e a batata inglesa é um tubérculo, tá? E nós temos as raízes tuberosas, que é o caso da dália. Então, essa estrutura toda que vocês veem aqui, ó, é que vai reproduzir, é uma raiz tuberosa, tá? A batata doce, a batata não é um tubérculo. A batata doce é uma raiz. A gente planta ela dentro d'água e ela emite uma folhagem, aí você corta essa folhagem e planta essa folhagem, que é a muda, tá? Que vai produzir raízes que são com reserva nutritiva, que é o que a gente come. Mas a batata inglesa é um caule subterrâneo, que é um tubérculo. Bom? Propagação por tufos. O que é importante? Como é um tufo, o ponto de crescimento é ali perto de onde começam a abrir as folhas. Então, quando você vai reproduzi-los, ou seja, vai dividir as toceiras, você tem que tirar folhas. Mas não pode tirar muito perto ali de onde abrem as folhas, porque senão você mata o brotinho principal. Então, é isso aí, ó. Limpa a raiz, mede mais ou menos a largura da tua mão, um punho, né? E corta ali para cima. Não vamos nunca fazer esta poda em moreia, grama preta. No geral, se vocês tiverem uma planta que dá um tufo, que a folha é mais tenra, mais aquosa, mais molinha, você pode fazer essa poda. Se ela é muito dura e rija, moreia, grama preta e algumas outras que vocês se lembrem, você não faz isso, porque daí demora muito tempo para ela retornar as folhas. Quando ela é muito úmida, ela tem que ser cortada, porque senão evapora, ela transpira por essas folhas muito e seca toda a muda. Quando ela tem essa folha mais seca, como a da grama ou da moreia, ela não transpira tanto, então você deixa todas as folhas, porque a planta permanece bem, a muda se desenvolve rápido e logo tem folhas. Se você faz a poda, leva muito tempo até que ela tenha folhas novamente, tá? E os estolões, o que é importante? Vai fazer as mudinhas aqui na ponta. Se você deixar esse cabinho que liga na mãe, ele mata a mãe. Então, no que você vê que já está fazendo uma raizinha, você vem e tira tudo e planta a sua mudinha. Às vezes não precisa nem esperar a raiz. Já está bem formadinha a muda, corta o cordão umbilical e leva para a sua muda, para o seu canteiro onde você vai plantar, longe, cortado, não pode ficar grudado na planta mãe, senão ele mata a planta mãe, tá bom? Propagação pelas folhas. Nesse caso aqui, vocês estão vendo, é violeta africana, dá para fazer em água, eu gosto mais de fazer em areia, que já fica pronto. Em água, o que vocês vão ter é isso aqui, a formação dessas raízes, depois você vai plantar no vaso, sem problema nenhum. Begônias, especialmente para a NET e as demais que estão começando a colecionar e gostaram da ideia. Estão vendo aqui, ó, tem uns cortes que a gente faz na folha. Nas nervuras da folha você faz pequenos cortes. Nesses lugares pode acontecer a formação de novas mudas, tá? É uma característica específica de folhas que tenham nervuras gordas. Então, uma folha de laranjeira, a nervura não é gorda, não vai fazer esse tipo de reprodução. Mas a begônia e mesmo a violeta africana, a violetinha, ela tem a nervura, não é a folha que é gorda, é a nervura que é gorda. Então, nessas plantas que tem a nervura bem gordinha, dá para tentar fazer a propagação pela folha dessa forma. Faz alguns cortes nas nervuras, coloca ou num substrato ou em areia, e ela deve fazer novas mudas, ok? Espada de São Jorge, o que é importante?
pedaços de folha. Só que aqui, que nem nas estacas, não dá para virar de cabeça para baixo. Virou de cabeça para baixo, não vai fazer a muda. Então, quando vai fazer a muda da espada de São Jorge, você vai cortando na sequência, na sua frente, para ver qual é o pé, qual é a cabeça. Porque só pode enterrar o pé, tá? A parte de baixo da folha. Senão, ela não inverte e você perde a muda, ok? Sempre faça bastante. Nunca faça uma só. Porque se não der certo, é uma só que você perdeu. Se você fizer bastante, a probabilidade de você conseguir pelo menos 2 ou 3, tá bom? Essa folha aqui, ó, é de uma calanchoe, que cada gominho dessa folha aqui tem uma geminha que pode cair no chão e te dar uma planta nova. Então, é uma forma de você reproduzir essas plantas sem se incomodar muito, tá? Bom, outra coisa que é muito importante que a gente precisa pensar quando vai fazer plantio, independente se é de semente, de galho, do que quer que seja, é que a gente precisa aclimatar as plantas para o nosso lugar. Por quê? Às vezes a gente tenta e não consegue. Ah, mas eu trouxe semente não sei da onde, plantei não deu nada. Ah, eu trouxe um galho da planta não sei o que, lá da minha prima que mora lá no Ceará, plantei aqui, morreu tudo, não deu nada. Plantei caju e morreu. Por quê? Por que que isso acontece? Bom, existem algumas plantas que nascem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você encontra, por exemplo, dendro-de-leão. São chamadas plantas cosmopolitas. Algumas outras só se encontram em alguns lugares do mundo. Pinheiro do Paraná. Ele encontra-se no Paraná. Não é só aqui, mas numa região específica de Mata Atlântica, no Brasil, em altitudes superiores a 600 metros, pelo menos, é onde você vai encontrar pinheiros, araucária, que são produtivos, produzem pinha, produzem pinhão. Em outras condições, você até pode encontrar, você pode até encontrar um pinheiro na praia. Muito provavelmente ele jamais irá produzir, porque ele não está nas condições ideais dele. Então, essas plantas a gente chama de endêmicas. Elas ocorrem numa determinada situação específica, e se não for idêntica à situação, você não consegue fazer com que ela se reproduza. O dendro-de-leão, ele faz semente em qualquer lugar do mundo. Do Ártico ao Antártico, ele vai fazer alguma semente. Tá? Talvez lá no Ártico e na Antártida não, mas no resto do mundo, onde ele está, ele faz flor, ele se reproduz sem problema nenhum. A araucária, você vai encontrar no Museu Botânico, não sei de onde, um exemplar. Ele produz? Provavelmente não. Ele cresce, mas não produz. Flamboyants produzem muito bem flores lindas, maravilhosas na praia. Se você plantar em Curitiba, ele até pode produzir, a árvore pode crescer, mas não quer dizer que ela vai fazer flor. Eventualmente, ela nunca vai florescer aqui em Curitiba, porque é muito frio, ela não consegue se desenvolver e produzir flores. Tá? Então, para a gente conseguir propagar essas plantas que a gente encontra e fica apaixonada, a gente precisa tomar alguns cuidados. Primeira coisa é local de origem. Você tem que saber de onde é que veio a sua planta. Então, segundo o Vavilov, um russo que estudou a origem das plantas, ele detectou esses 8 centros de origem. Então, vocês vejam que é aqui num canto da América do Norte, em algum lugar aqui entre Brasil enfim, na América do Sul. Então, são centros de origem. É aqui que estão essas plantas, principalmente as plantas cultivadas alimentícias, neste caso específico decimal. Mas você tem que entender de onde é que veio aquela planta. Porque se você sabe de onde é que ela veio, você sabe o que ela precisa, para você poder aclimatar ela aqui, na sua casa, tá? E o que tem a ver com esse centro de origem? O centro de origem dela vai te dizer qual é o clima onde ela vive. O solo, às vezes, é importante, mas não é o mais importante, porque o solo você consegue alterar. Se você puser num vaso, ou se você fizer um acréscimo de algum material no seu canteiro, você consegue alterar o solo, mas o clima você não consegue alterar completamente. Você pode usar uma estufa, mas você resfriar é mais difícil. Então, existem muitos climas no planeta, e se você, que está aqui no sul do Brasil,
está num clima subtropical úmido e quer introduzir uma planta que seja do clima equatorial, esse roxo aqui, é mais difícil. Ou se você está aqui num clima, esse aqui, que é o subtropical úmido, que plantas você consegue introduzir muito facilmente aqui? Essas plantas que estão aqui, ó, no sul dos Estados Unidos, elas são de um clima semelhante, então é mais fácil introduzir plantas daqui, aqui no Brasil, na nossa região, do que, por exemplo, plantas que estão aqui, ó, que é clima de altitude, frio, etc., nesse lugar aqui. Então, a gente precisa entender o clima. E o que que tem o clima? O clima, ele é basicamente quente ou frio, seco ou úmido. A gente pode ter climas quentes, úmidos, quentes e secos. Frios, secos, frios, úmidos. Então, se você sabe de onde é que veio a planta, se ela é de um clima que é quente e seco, cactáceas suculentas, você vai criar um ambiente quente e seco para ela. Se ele é de um lugar quente e úmido, tropicais, equatoriais, floresta amazônica, plantas da floresta amazônica, como é que ela tem, onde é que eu vou colocar ela quando eu vou trazer para cá? Eu tenho que ter um ambiente que tenha essa quantidade de calor e umidade, senão ela não vai se reproduzir. Ela pode até vegetar, mas nunca vai chegar ao seu esplendor e nunca vai completar o ciclo todo da planta, que vai gerar sementes para você reproduzi-la, ou que você consiga, através de partes vegetativas, plantas que depois venham a florescer e produzir sementes, tá? Então, as combinações são importantes, a gente tem que entender isso daqui para poder dar essas condições para as nossas plantas quando a gente quer trazer elas. Muitas vezes a gente não consegue que elas vinguem porque a gente não respeita esse tipo de condição de clima dessas plantas, tá? Então, é isso. Plantas de clima frio, às vezes não se adaptam em locais muito quentes e vice-versa, e clima úmido em locais muito secos sentem, e as de clima seco em locais muito úmidos também se ressentem. Então, o que que interfere? O que interfere é que elas não completam o ciclo que a gente precisa. A gente pega a planta e quer que ela complete o ciclo dela para ela poder se reproduzir. Normalmente, a gente espera que ela dê flores ou frutos. Se ela não está nas condições ideais, ela não vai produzir flores ou não vai produzir frutos. Ah, mas tem as folhagens. Pois é, mas elas penam também. Não é que elas não vão fazer flor. Tá, não vão fazer flor porque a gente cultiva porque elas têm folhas. Mas aí elas não crescem tão bem, as folhas vivem doentes. Então, a gente precisa do clima adequado para que a planta se desenvolva adequadamente, tá? Plantas que são originárias de climas frios, geralmente são caducas, perdem as folhas numa estação outono, e elas precisam acumular frio para entrar em produção de flor. Então, horas de frio, elas precisam de horas de frio acumulada para florescer. O que quer dizer isso, horas de frio acumuladas? Significa dizer que precisa de 700 horas acumuladas ao longo do inverno de temperaturas abaixo de 7 graus. Então, você conta quantas horas por dia abaixo de 7 graus você teve, tantos dias assim você vai precisar para acumular a tal das quantas horas. Então, tem maçã, por exemplo, que a gente não consegue produzir aqui no Brasil, porque não acumula essa quantidade de frio, e aí por isso não consegue florescer, e obviamente não frutifica. Tá? As plantas de clima quente costumam ter folhagem perene, quer dizer, elas perdem folha ao longo do ano. Então, aqui, ó, caducas, perdem todas as folhas numa época do ano. Perenes, perdem folhas ao longo do ano inteiro, sempre um pouco, um pouco, um pouco, tá? Quando você põe uma planta que é natural de clima quente, geralmente perene, em um local frio, às vezes ela fica caduca. Então, é uma característica de que ela não está exatamente muito bem adaptada, porque ela acaba perdendo todas as folhas num determinado período que ela não perderia naturalmente, tá? Então, mais uma questão quanto ao clima. Então, se tem pouco frio, para as plantas de frio, elas não chegam a florescer, e as que são de clima quente, quando tem frio demais, às vezes elas apresentam um comportamento diferente.
tá? E outra coisa é a estação do ano e o hemisfério, tá? Então, cada planta tem uma estação de crescimento definida, vamos dizer assim. Então, nós temos as plantas de inverno, as plantas de primavera, as de verão e as de outono. Quer dizer o quê? Que o auge da planta é nesta estação. Então, plantas de inverno, Amor Perfeito, Boca de Leão, o auge delas, ou seja, o florescimento, quando a gente enxerga essa planta, é no inverno. Primavera, comecinho de primavera. Quando é primavera, a gente já tem umas outras plantas, margaridas, por exemplo, que florescem lindamente na primavera. No verão, geralmente, a gente se ocupa com as plantas que vão estar frutificando, né? E no verão tem algumas flores também, mas não são tantas flores como são na primavera, por exemplo. E nós temos algumas plantas que vão florescer no outono, ou vão apresentar o seu ápice de interesse no outono. Bom, o que acontece? Se você tem uma planta dessa, que floresceu no inverno, até o final da primavera ela já está com semente. Aí você colhe essa semente. Você não vai plantar já em seguida, porque ela vai precisar do processo para amadurecer a semente. Depois que ela está madura no pé, ela tem que fazer os processos internos para ela estar apta para germinar novamente. Então, se você colhe a semente de uma planta que é de inverno, você não vai plantar ela na primavera. Você vai plantar lá no outro outono, do outro ano, do ano que vem, porque o inverno deste ano já foi embora. Então, você vai plantar lá no outono para ela estar apta no inverno para entrar em florescimento e fazer o ciclo todo. Então, a gente tem que semear, geralmente, naquela estação do ano seguinte, essa planta. E aí, o que acontece se a gente traz uma planta do outro hemisfério? Então, ó, quando aqui para nós é outono, no hemisfério norte é primavera. E aí eu trago uma semente que é de primavera, que é do mês de março, tá? Então, no hemisfério norte, março, abril, começo de primavera, tá? Aqui para nós é outono, em abril, março, abril. Eu não posso pôr esta semente, porque é março, plantar aqui em março. Não, eu tenho que plantar aqui em setembro. Só que se eu colho uma semente agora, abril, está começando a primavera lá no Canadá, e aí eu tenho alguma planta que vai entrar em florescimento, vai fazer semente, eu vou colher essa semente agora em maio. Não adianta eu já trazer ela e pensar que eu vou plantá-la em setembro. Talvez ela não esteja pronta, porque ela não passou um ano inteiro. Então, talvez o processo dela não tenha se concluído. Por isso, muitas vezes, a gente não consegue trazer plantas do outro hemisfério para cá, porque esse tempo ele descompassa a planta. E aí, quando você vai plantar no outro ano, às vezes a semente já perdeu a viabilidade. Então, por isso, às vezes, é muito difícil a gente trazer plantas do outro hemisfério para plantar aqui. Então, muita coisa que a gente não consegue é o tempo que ela fica no frio, o tempo que ela passa no calor, o período que ela tem para processar internamente o que ela tem que processar, às vezes descompassa e descompensa a planta, e aí a gente planta na estação certa aqui, mas como ela é do outro hemisfério, ela está antecipada ou ela fica muito atrasada. Por isso, às vezes, a gente tem problema na hora de aclimatar plantas de outro hemisfério. Entendido? Assim espero. Qualquer coisa, depois vocês perguntam também. Outra coisa importante são polinizadores. Então, algumas plantas dependem de polinizadores específicos, que se a gente traz a planta para cá, não tem o polinizador. E daí não vai polinizar e não vai dar semente nunca, então a gente não vai propagar essa planta por semente nunca. A gente vai ter que fazer uma polinização manual, artificial, para tentar fazer o serviço do polinizador que a gente não tem aqui. Então, às vezes, esse é um problema que a gente encontra que não consegue reproduzir essas plantas que vêm de outro lugar, tá? Bom, e aí nós temos a tal da tulipa, que é o que todo mundo pergunta por que a gente não tem tulipa aqui, por que não tem tulipa aqui. Bom, a tulipa, primeiro,
ela é originária da Ásia Central, Turquia e Caxemira. Aí a gente tem que saber qual é o clima, etc. e tal, que está lá. Não é a holandesa. Para a Holanda, ela só foi em 1562. Tá? Nós vimos numa palestra com a Eliane sobre a história da tulipa, como é que foi que aconteceu, e que tinha bolsa, e que daí ficou tão caro, tão caro, tão caro, aí o governo interviu, e aí agora todo mundo pode produzir tulipas, né? Mas existem as suas características. Bom, é uma liliácea, tá? Do gênero tulipa. Isso aqui é um desenho lindo de 1613, de como era, dos tipos de flores que a tulipa pode apresentar. Tá? A tulipa produz semente. A gente não produz tulipa só de bulbos. É possível produzir tulipas de semente. Então, quem por acaso tenha uma tulipa e quiser acompanhar, vê se de repente vai fazer semente. Só que se você plantar de semente, vai levar de 5 a 6 anos para produzir flor. Tá? E tem característica de quantidade de frio, uma porção de coisas que vai ter que ser atendida para ela vir a fazer bulbos que possam florescer. Tá? A raiz, ela tem essa raizinha aqui e depois já é substituída pela cabeleira, tá? E vai formando o bulbo, tá? E aí nós temos os bulbos. Então tem os bulbos propriamente, e a propagação é por bulbilhos, né, que se desenvolvem aqui em volta, ou com bulbos maiores. Esses entre 6 e 7 centímetros são os que são capazes de diferenciar a flor. Então, às vezes, se você pegar, vamos dizer que você plantou a sua tulipa, e aí você depois cuidou e fez uns bulbinhos aqui em volta. Aí você tenta plantar esses. Às vezes não produz flor, porque não passou pelo processo para induzir a formação da gema floral. Tá? A flor, para produzir a semente, ela é por autopolinização, ou cruzada, ou pelo vento, ou por bichinhos. Então, é possível que a gente consiga sementes de tulipa aqui no Brasil, porque ela faz autopolinização e pode ser uma polinização pelo vento. Ou seja, se você balançar a florzinha, pode ser que você consiga produzir sementes de tulipa. Flores, um pouco mais complicado. O fruto é isso aqui. Então, vai ter as sementinhas lá dentro do fruto para vocês aprenderem e verem que numa dessas vocês consigam uma sementinha de tulipa. Quando a gente vai plantar, se você plantar de semente, vai levar de 5 a 6 anos para produzir flor. Geralmente, a gente usa isso para fazer variedades novas. Então, toda essa gama de flores diferentes, geralmente, deverão ter acontecido 5 a 6 anos antes a polinização para a produção do híbrido com a flor diferente, tá? Como depois a gente reproduz por bulbo, então a gente mantém a característica. Se pegar a semente dessa, talvez nasçam flores diferentes, tá? Os bulbinhos, essa indicação aqui é para hemisfério norte, isso quer dizer que então aqui é inverno, e tem que ter temperatura no solo abaixo de 12 graus. Os bulbos comerciais tem que ter temperatura no solo abaixo de 18 graus. Mas esses bulbos, eles já foram induzidos pelo frio antes, tá? Tá aqui, Então, para a produção de flor em tulipa, a exigência é o frio. Ela não tem problema com luz, não tem problema com o comprimento do dia, umidades podem dar problema, umidade relativa muito alta pode dar problema, mas o crítico é a temperatura. Então, para entrar em floração a tulipa, ela precisa de 16 semanas a 9 graus. 16 semanas são 4 meses, com 9 graus de temperatura. Ou 9 a 12 semanas a 5 graus. Alguns tipos precisam disso aqui. Então, por isso, às vezes, a gente não consegue aqui. Por quê? Essa quantidade de frio vai induzir o bulbo a fazer a diferenciação para a gema de flor. E aí, às vezes, a gente não consegue isso.
lá na Ulambra, que eles têm câmaras frigoríficas, eles até conseguem simular. Mas é um processo mais complicado, só na geladeira não vai resolver isso, tá? Então, é mais complicado a gente conseguir esse bulbo que ele se reproduza. O que dá para tentar semente, quem sabe, tá? Se vocês quiserem mais informações, eu tirei essas informações aqui desse link aqui, tá? Então, tá bem detalhada essa informação toda, certo? Bom, acho que era isso que eu tinha de mais interessante para contar para vocês hoje. Se vocês ficaram com dúvidas, ou querem saber de outras plantas, ou querem saber de outras informações que não tenha sido falado aqui, vocês lembrem de mandar lá no Seja Artianas, a gente vai responder tudo. E, eventualmente, se vocês quiserem que ponha alguma matéria na revista explicando alguma coisa, vocês avisam e a gente providencia para poder fazer isso aí. Bom, agradeço muito por estarem conosco hoje. Se cuidem e até a próxima semana. Beijo para todas. Até!